Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou trazer os dados de uma pesquisa que foi feita lá no estado do Ceará, que ouviu eleitores sobre a opinião deles, qual que é a preferência para o governo do estado e para o Senado se as eleições fossem hoje. Eu vou trazer números, reflexões, falar um pouco de como que está o cenário por lá, mas antes eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva aqui no canal, ative as notificações. Se assistiu o vídeo e gostar, deixa o like, o joinha pra cima. Se não gostar, joinha pra baixo, comenta, compartilha. Em especial com quem mora no Ceará ou não morando lá e esteja interessado em saber como pode ficar as eleições nesse ano. Pessoal, é o seguinte, a pesquisa Real Time Big Data ouviu 1.500 eleitores entre os dias 18 e 20 de junho. E tem uma margem de erro de 3 pontos para mais ou para menos. E eu vou trazer um cenário dessa pesquisa com uma outra que foi feita em setembro de 2021. São cenários diferentes, só para a gente ver como que está a situação, dos dois que lideravam naquela ocasião e agora. E aqui foi feito 4 cenários, em setembro apenas 3, então a gente vai trazendo aqui um paralelo só para ver como que já tem alguma mudança importante aqui. E é bom lembrar que em todos os cenários você tem Capitão Wagner, que é do União Brasil, bolsonarista, e um outro nome do PDT. Então são 4 cenários, porque o PDT lá no Ceará tem 4 pré-candidatos, por isso o Instituto fez aqui 4 cenários diferentes. O PDT está falando que agora, no começo de julho, é que terá a definição de qual vai ser o nome escolhido. Eu acho que as pesquisas devem também ter uma importância nessa decisão. E no cenário 1, em que aparece do PDT Evandro Leitão, que é o presidente da Assembleia Legislativa lá do Ceará, nós temos liderando o Capitão Wagner, que é deputado federal, com 49. No cenário com o Evandro, ele tinha em setembro 45,9. Evandro Leitão, ele tinha 8 em setembro, agora ele aparece aqui com 11. Adelita Monteiro, que é do PSOL, marcou 3. Serlei Leal, da UP, não pontuou, branco e nulo 17, indecisos 20. No cenário 2, em que o Capitão Wagner aparece contra que a Isolda Sela, que é a atual governadora, o Capitão lidera com 44 e a Isolda aparece com 29%. Ela que era vice do Camilo Santana, como o Camilo renunciou para tentar o Senado, a Isolda assumiu e agora ela é governadora. Adelita Monteiro com 2, Serlei Leal também aqui não pontuou, branco e nulo 15, indecisos 10. No cenário 3, em que entra o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, que ficou à frente da capital durante 8 anos, elegeu o Sarto, seu sucessor, ele é o que pontua melhor dentre os pré-candidatos do PDT. Nesse caso, o Capitão Wagner aparece com 40, ele tinha nesse cenário aqui em setembro 42,6, e o Roberto Cláudio, que em setembro tinha 26,2, agora aparece com 35, uma distância de 5. Dentro da margem de erro, eles estão tecnicamente empatados. O Roberto Cláudio é o único que aparece nessa condição aqui. Adelita Monteiro, 2 pontos. Serlei Leal não pontuou também. Branco e nulo, 13. Indecisos, 10. E em relação ao cenário 2, eu não coloquei o antes e o depois aqui, o cenário de setembro, porque naquela ocasião a pesquisa não considerou a Isolda como uma pré-candidata ao governo. Não tinha feito o cenário com ela. No cenário 4 da Real Time Big Data, agora entrando Mauro Filho, que é deputado federal, mas ocupou diversas secretarias no estado do Ceará, é um nome também importante por lá. O Capitão Wagner lidera com 45, ele tinha nesse cenário 44,9, praticamente a mesma coisa, e o Mauro Filho aparece agora com 19, ele tinha 13,1. Adelita Monteiro, 3, Serlei Leal, 0, branco e nulo, 16, indecisos, 17. Na pesquisa espontânea, que é quando o Instituto não apresenta o nome dos candidatos, Capitão Wagner lidera com 30, Roberto Cláudio aparece com 12, Isolda Sela com 9, Mauro Benevides Filho com 3, branco e nulo 2, indecisos aqui 44. O Instituto também consultou a rejeição dos pré-candidatos. O mais rejeitado é o Capitão Wagner com 42%, seguido de Roberto Cláudio, que aparece com 36, Isolda Sela vem em terceiro com 28, Mauro Filho com 20, Evandro Leitão 17, Adelita Monteiro 16, Serlei Leal 14. E concluindo aqui no cenário para governador, antes de passar para o Senado, vamos começar com o Capitão Wagner, que na minha opinião é aquele que não pode ganhar de jeito nenhum. Por quê? Porque é um candidato bolsonarista ligado não apenas a Bolsonaro,
mas há outras figuras que devem ser banidas da vida política. O capitão Wagner é acusado de ter relação com os motins que assombraram o Ceará, que deixaram um rastro de morte e de violência no estado. Enfim, e tem muita gente que parece que não compreendeu o perigo que é colocar um cidadão como esse para governar o Ceará, que é um estado que está avançando em vários índices, em vários níveis. Isso aí é sentido por quem mora lá. Alguém pode falar, William, mas é porque o Ceará ainda tem muitos defeitos. É claro que tem. Qual o estado do Brasil que não tem? Mas se você compara antes, né, dessa gestão, inclusive do Camilo, né, de um processo que vem lá atrás com o Tasso Gereissati, passando pelo Ciro governador, pelo Cid, se você compara os avanços do Ceará com outros estados, não se pode colocar isso em risco elegendo um capitão Wagner, por exemplo. Né, porque você tem o Ceará hoje, é referência à educação pública. O Ceará não sabe o que é atrasar salário de servidor público há décadas. Enquanto vários estados atrasam, parcelam salário, estão em recuperação judicial, com dívidas impagáveis em alguns casos, o Ceará está com as suas contas equilibradas, pagando em dia, e não é agora, já insisto, há décadas. O Ceará tem o maior investimento público, não em termos nominais, mas em termos percentuais. O Ceará também está num processo interessante de reindustrialização, o Porto do Pecém, enfim. Então o Ceará está tendo vários avanços que, se você elege alguém que não tem experiência, não tem compromisso com manter e melhorar tudo isso, você pode fazer com que essas conquistas se percam ou sejam fragilizadas, e é o que eu acho que pode acontecer se o capitão Wagner for eleito por lá. E a única coisa boa da candidatura dele é que, perdendo, ele ficará sem mandato. Diferente de quando ele concorre à prefeitura de Fortaleza, perde e volta continuando deputado. Então o capitão Wagner, se for candidato e o povo fazer com ele o que fez com o Eunício Oliveira, dando derrotas seguidas nas urnas, vão deixar ali o capitão Wagner sem mandato. Isso aqui é uma boa notícia. Eunício, por falar nele, né, aquele que era sócio da Manchester, empresa que recebeu 1 bilhão em contratos da Petrobras sem licitação durante os governos do PT, agora tá aí, né? Depois de ser aposentado pelo povo do Ceará, junto com o Lula de novo, que se reúne com o Eunício numa frequência impressionante, assim, né? Engraçado que o Lula não trata o Eduardo Suplicy, uma figura histórica e respeitável do PT, como trata Eunício Oliveira. Mas agora tudo indica que o Eunício, que é sondado para o governo e tal, deve tentar ser eleito deputado federal lá no estado do Ceará. E inclusive Eunício, tempos atrás, não descartou nem mesmo, vejam isso, apoiar capitão Wagner. Agora, falando dos pré-candidatos do PDT por lá, enquanto em alguns estados o partido não tem nenhum nome assim, digamos, com alguma força para chegar e vencer as eleições, no Ceará o PDT tem 4. Roberto Cláudio, que eu acredito deve ser o nome do PDT. Ele já está crescendo, né, nessa fase de pré-campanha. Quando começar ali com o apoio do Camilo, do Cid, do Ciro, de outras figuras importantíssimas lá no estado, e começar a ser mais conhecido no interior, essa tendência de alta deve se manter e se intensificar, como já aconteceu, né, em outras eleições envolvendo nomes ali do PDT. O grupo como um todo é muito bem avaliado. O capitão Wagner, inclusive, vale lembrar que na eleição para a prefeitura de Fortaleza estava disparado na frente. Né? Muita gente estava como certo a vitória dele. Só que aí, quando começou a campanha de vez, e aí o grupo entrou em campo e fazendo campanha, pedindo voto e mostrando os resultados, né, de Roberto Cláudio à frente da prefeitura, e que os resultados de Camilo serão mostrados agora, aí o povo, né, percebe e fez uma virada na capital sensacional, com o Sarto sendo eleito prefeito, e acredito que fará uma virada que, no caso do Roberto Cláudio, nem vai ser, digamos assim, tão histórica do ponto de vista de sair lá de baixo e virar, porque o Cláudio já está tecnicamente empatado com o capitão Wagner. E o Roberto Cláudio, além de fazer parte desse grupo que está fazendo uma gestão muito boa no estado, ele fez um excelente trabalho na prefeitura, é considerado o melhor prefeito que Fortaleza já teve, então ele tem o que mostrar e isso pode ser fundamental na sua vitória. Isolda, que era vice do Camilo, como eu disse, é muito querida, tem um histórico assim impressionante também na política, tem um papel importante nesse processo, né, de tornar o estado do Ceará referência em educação, mas me parece que as movimentações no estado estão mais favoráveis ao Roberto Cláudio. Não por demérito dela, que, insisto, merece nosso respeito e admiração, mas porque o Roberto, à frente de Fortaleza, conseguiu resultados muito importantes, e a Isolda assumiu agora o governo do estado, está tendo uma vitrine muito boa, porque isso acontece com todo vice que assume, mas mesmo assim também é preciso levar em consideração aqui a questão
né, do percentual nas pesquisas. E o Roberto Cláudio, não apenas nessa, mas em outras, tem se mostrado um nome mais competitivo, mas eu acredito que se for o nome da Isolda escolhido, acho também que ela tem grandes chances de derrotar o capitão Wagner por lá. Inclusive, setores do PT no estado querem Isolda e não Roberto Cláudio. Evandro Leitão e Mauro Filho também são nomes importantes e que têm ali um papel fundamental, né, no estado do Ceará, mas me parece que a disputa deve dar uma funilada entre o Roberto e a Isolda. O Instituto também perguntou sobre a aprovação do governo da própria Isolda e ela foi aprovada por 47% dos entrevistados. 28% desaprovam e 25% não sabem ou não responderam. Vamos agora falar um pouco sobre o Senado. Aqui uma situação muito confortável para o Camilo Santana, ex-governador, que é do PT. Ele lidera o cenário 1 com 67% das intenções de voto. Vejam isso. O segundo colocado, Marcelo Mendes, vem empatado aqui com o Pastor Paixão, cada um deles com 3%, 67-3%. Aí depois tem o Bardawil com 1%, que é do partido de Bolsonaro. E aí o branco e nulo 16%, indecisos 10%. No cenário 2, quando mudaram o nome do candidato do PL, partido de Bolsonaro por lá, o Camilo continua aqui muito à frente, agora com 66%. E o segundo colocado, Raimundo Matos, do PL, com 6%. Marcelo Mendes e Pastor Paixão, cada um deles com 2 pontos, branco e nulo 14%. Não sabe ou não respondeu 10% dos entrevistados. E o Camilo fez um excelente governo no estado do Ceará, dando sequência ao projeto, como eu disse, iniciado lá atrás, com Tasso Gereissati, Ciro Gomes, Cid Gomes. O próprio Camilo era secretário do Cid antes de assumir o governo. Tem uma relação muito boa com o Cid, com o Ciro. Enfim, então é um nome que muitos petistas, inclusive, reclamam, porque lá no estado do Ceará, o Camilo tem uma relação muito mais próxima com o Ciro do que com o próprio Lula. E vale lembrar que em 2014, quando o Camilo foi eleito pela primeira vez, o Lula não gravou nem um videozinho pedindo voto para o Camilo. Por quê? Porque o Camilo concorria contra o Eunício Oliveira. Esse sim é o grande amigão do Luiz Inácio Lula da Silva. E para não causar constrangimento, o Lula não declarou apoio formal ao candidato do seu partido. E lá quem abraçou a campanha do Camilo foi Cid, e Ciro Gomes ele foi eleito derrotando Eunício Oliveira, mais uma vez insisto, o querido do Lula por lá. Bom, pessoal, então é isso, a gente vai ficar bastante atento ao cenário no Ceará, e essa liderança do capitão não deve ser menosprezada, é necessário ter muito cuidado, tem que ter respeito ao eleitor que nesse momento até faz uma preferência por ele, mas eu acredito que lá nesse ano deve se repetir o que aconteceu já em outros anos, é que o capitão sai na frente, mas quando a campanha começa, aí de fato ele fica para trás, e o povo do Ceará deve dar continuidade, né, a esse modelo de gestão que tem melhorado muito a vida do povo cearense. Pessoal, então é isso. Se você gostou desse vídeo, compartilha ele. Vamos trazer mais pessoas para o canal Politizando, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. Valeu, até mais!